Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Bem, minhas queridas, estamos novamente reunidos para assim adorarmos ao Senhor, esse nosso Deus maravilhoso, esse nosso Pai amado que nos ama incondicionalmente. E novamente é um prazer estar aqui com vocês, reunidos aqui neste grupo das mães que clamam pelos seus filhos. E como foi dito no nosso último encontro, hoje nós iríamos falar sobre o plano da salvação. E o plano da salvação, eu considero assim o assunto principal da Bíblia Sagrada. Assim como Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia, eu considero o plano da salvação como o assunto principal, um assunto no qual nós devemos cada vez mais estudarmos, cada vez mais nós devemos conhecer a vontade do Senhor nas nossas vidas. E glória a Deus por vocês aqui estar clamando ao Senhor, buscando ao eterno Deus em oração. Seus pedidos, com certeza, chegam até o trono de graça de Deus, através de incenso suave, para que assim Ele derrame bênçãos sobre suas famílias, sobre seus filhos. E com certeza Deus tem um plano especial para cada mãe que aqui está neste grupo, cada mãe que confia no Senhor, cada mãe que coloca a sua confiança em Deus. Com certeza todas vocês serão recompensadas. Bem, minhas queridas, quando nós vamos para o coração do Evangelho, muitos teólogos consideram o coração do Evangelho um versículo que está lá no livro de João. Eu acredito que vocês saibam do que eu estou falando. E neste versículo, João, ele coloca assim, praticamente todo o desejo e o amor de Deus pelo seu povo. Quando ele coloca lá em João capítulo 3, versículo 16, no qual ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Aqui ele coloca o Senhor Jesus Cristo, através do seu imenso amor, como único meio para a nossa salvação. Jesus é o único meio que importa, pelo qual sejamos salvos. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é aquela porta no qual nós devemos passar para alcançar a salvação. Jesus Cristo ele é considerado o caminho, a verdade, a vida. Jesus é o bom pastor que guia o seu povo para o aprisco do Senhor. Jesus Cristo ele tem todos esses atributos que nos faz levarmos para que nós possamos assim morar com ele para toda a eternidade. Então, nós sabemos que o plano da salvação, ele iniciou após o primeiro homem e a primeira mulher cair em pecado. Lá no Éden, após o primeiro casal ter caído em pecado, ali o plano da salvação foi o que foi lançado. Porém, ele estava preparado antes da fundação do mundo, porque Jesus Cristo, o personagem central do plano da salvação, ele já estava pronto, preparado para morrer por todos os pecadores, antes mesmo do que o mundo fosse criado, certo? Então, quando falamos sobre o plano da salvação, é porque muitos irão salvar, muitas pessoas irão salvar. O número dos salvos, Apocalipse fala que é grandíssimo. É muita gente que irão salvar. Porém, se existem pessoas que vão salvar, existem pessoas que irão se perder. Misericórdia. Porém, o número dos perdidos é muito maior do que o número de salvos. É bem maior, tá ok? Então, para nós falarmos um pouco sobre este plano da salvação, que todos nós precisamos passar por ele, eu queria falar para vocês sobre essas 3 fases do plano da salvação. Primeiramente, a primeira fase do plano da salvação, eu queria que você, ouvinte, decorasse essas 3 fases. Vamos lá. A primeira fase chama-se justificação. Justificação é quando eu reconheço que sou pecador, eu olho para os méritos de Cristo e digo o seguinte: Senhor, eu quero te seguir, porque o teu sacrifício foi a minha justificativa, me justificou. Ou seja, o sacrifício de Cristo nos justifica dos nossos pecados. Então, a partir do momento que nós aceitamos, nós somos justificados, nós passamos pela primeira fase do plano da salvação. Eu acredito que você, que esteja aqui participando conosco, você passou pela essa fase. A fase da justificação, da aceitação do Senhor na tua vida. Quando você diz assim, eu quero ser uma cristã. Eu quero, de hoje em diante, que quando as pessoas olhem para mim,
enxergue a Jesus Cristo. Eu quero que o caráter de Cristo seja moldado na minha vida. Isso chama-se justificação. É a primeira fase do plano da salvação. Porém, chegamos até a segunda fase. E a segunda fase chama-se santificação. Daniel, o que é santificação? É quando eu busco cada vez mais me aproximar de Cristo. Nós estamos passando, após a nossa justificação, nós entramos na fase da santificação. Essa fase que nós estamos aqui na Terra, largando do pecado, abandonando o pecado, sentindo nojo pelo pecado, nos aproximando de Cristo Jesus. Isso chama-se santificação. Santificação é quando o Senhor Jesus Cristo limpa a lama do pecado que está em nós. Ou seja, todo dia Jesus está limpando essa lama de pecado que contém na gente. Então, isso chama-se santificação. Porém, eu tenho algo para falar para você, certo, gente? A gente sabe que a salvação, ela é o quê? Ela é individual, não é isso? A salvação é individual. Nós temos o livre-arbítrio da nossa salvação. Porém, a santificação, ela é coletiva. Para mim, passar pela santificação é de modo coletivo. Eu preciso me congregar. Eu preciso me envolver com o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho ao meu próximo. Ou seja, eu preciso entrar na missão. A missão que o Senhor me confiou. Quero pregar o evangelho a todos aqueles que estão à minha disposição, a todos aqueles que eu posso buscar. Então, isso chama-se santificação. E você vai ter que se envolver, você vai ter que frequentar a igreja, você vai ter que dar um estudo bíblico, você vai ter que se envolver com as pessoas, você vai ter que abrir a boca, você vai ter que falar do amor de Cristo. Porque assim você vai passar pelo processo de santificação. Ninguém consegue se santificar em casa, calado, sem falar do amor de Deus para ninguém, sem pregar o evangelho, sem levar ninguém aos pés de Cristo. Então, isso não existe santificação. Gente, quando nós damos um estudo bíblico, que aquela pessoa aceita Jesus Cristo, que diz assim, eu quero passar pelo batismo, e você vê a transformação na vida daquela pessoa através do Espírito Santo. Isso é algo tão gratificante, é algo assim maravilhoso. E quando você dá o estudo bíblico para uma pessoa, essa pessoa, ela vai para a igreja, e ela depois leva o esposo, leva os filhos, leva os vizinhos, é algo mais ainda interessante, é algo maravilhoso ainda, certo? Então, essa é a segunda fase da santificação. Porém, nós estamos aguardando a terceira fase, gente. A terceira fase chama-se glorificação. E o que é a glorificação? É quando o Senhor vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, esse corpo que nós temos, pecador corruptível, se transformará num corpo incorruptível. Então, isso chama-se glorificação. Quando nós formos para a glória, quando nós formos morar com o Senhor eternamente. Então, isso chama-se glorificação. E isso nós iremos passar quando o Senhor vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória, no qual, quando nós estivermos ali esperando Ele, nós iremos abrir os braços e vamos olhar para o Senhor e dizer o seguinte, este é o nosso Deus, a quem nós tanto aguardávamos. Gente, para nós participarmos do plano da salvação, primeiramente nós devemos reconhecer no fundo do nosso coração, do nosso caráter, que nós somos pecadores. Se você reconhece que você é pecadora, então você já começou a andar no caminho certo. Vamos abrir aqui nossa Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 3. Vamos aqui para Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, e o versículo é o versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. E segure sua Bíblia no livro de Romanos, ok? Para nós entrarmos aqui no nosso estudo, na parte inspirada, que quando nós lemos a Bíblia, aqui é a parte inspirada, está ok? Então, nós devemos o quê? Buscar o autor da inspiração, ou seja, nós devemos buscar o Senhor. Por isso, onde você está, eu te convido neste momento que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos, santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, agora abrimos a Tua palavra. Neste momento, queremos, ó Senhor, o auxílio do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que junta todos, todo o povo pecaram.
Então, ele coloca nós todos no mesmo patamar. Toda a raça humana pecou. E o que é que ele precisa? Nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus, como o nome fala, é algo que vem de graça. O maior, a maior conceito que eu já ouvi sobre graça é que é um favor imerecido. É algo que você recebe, mas você não merece. É algo que Deus derrama sem você merecer. Porém, ele ama cada um de nós com um amor incondicional que ele derrama a sua graça. Se nós formos para o capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui a palavra de Deus fala que todos nós cometemos pecado, e nós precisamos da graça de Deus. E o impressionante é que o livro de Romanos, ele traz sempre esse tema sobre a justificação pela fé. O livro de Romanos, ele traz. E se nós passarmos só mais uma folhinha, só para concluir aqui os Romanos, só mais uma folhinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui na minha Bíblia. Só mais uma folha. Um minutinho, está grudando aqui. Capítulo 6. É o capítulo 6 e o versículo é o 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca merece morrer. Mas sabemos também que o dom gratuito de Deus, o bálsamo que o Senhor derrama sobre cada um de nós é a vida eterna. E tem nome essa vida eterna. Ele deixa lá embaixo quando ele fala em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que a Bíblia nos mostra é que o pecado ele causou um abismo muito grande entre nós e nosso Deus. Hoje nós não conseguimos mais ver a face de Deus, assim como Adão e Eva via. Nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, assim como os profetas ouviam. Porque esse abismo chamado pecado nos distancia cada vez mais de Deus. E hoje o Senhor, ele se demonstra a cada um de nós quando ele fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, como ele fala também em outro versículo. Então, gente, hoje é através do Espírito Santo que nós temos contato com o Salvador. O Criador se comunica conosco através do seu Santo Espírito. Por isso, quando você sentir o toque do Espírito Santo, não rejeite. Não rejeite, gente. Fique mais próximo do Senhor, porque Ele cada dia mais está nos buscando, com um propósito especial, que é levar cada um de nós para morar com Ele. Agora imagine que o pecado cometido por nós, primeiramente pelo primeiro homem, que foi Adão, e depois por nós, ele gerou uma dívida muito grande. E toda dívida, vocês sabem que precisam ser quitada. Toda dívida tem que ser paga. Então, esse grande pecado que gerou essa dívida, como eu falei para vocês em outros estudos, a pior doença que existe chama-se o pecado, porque ela leva à morte, não somente a morte, não é a morte biológica, mas sim a morte eterna. Essa dívida, ela precisaria ser paga, mas ela não poderia ser paga pelo ser humano. A pessoa pode dizer assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom membro de igreja, eu sou um bom pai de família, então eu posso pagar essa dívida do pecado? Não, não pode. Um ser celestial, um anjo do céu, poderia dizer assim: eu posso pagar o problema do pecado, eu posso pagar a dívida do pecado, mas ele também não pode. Só quem pode quitar essa dívida, só quem pode pagar a dívida que o pecado gerou, gente, é o autor da vida. O doador da vida, somente ele que pode pagar o problema do pecado. E foi assim que aconteceu. Eu vou ler aqui novamente Mateus capítulo 1. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e o primeiro capítulo. Mateus capítulo 1, o versículo 23, diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o problema do pecado, ele foi resolvido aqui com o nascimento do Filho de Deus. O menino chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui era o Messias que estava nascendo da Virgem Maria. Aqui era Jesus Cristo, que tinha vindo ao mundo através de homem. Ele deixou o seu trono de graça lá do céu,
ele veio até a terra em forma humana. E a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, o conhecimento, o Logos virou o que? Virou homem e habitou no meio de nós. E foi assim que Jesus Cristo veio até nós. Não fomos nós que fomos até ele, mas ele veio até nós. Nós só amamos ao Senhor porque ele nos amou primeiro. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, gente, o nascimento de Jesus Cristo ali nos mostra o caminho da salvação. Ali nos mostra sobre o plano da salvação. E ele, através da sua vida aqui na Terra, que durou 33 anos, seu ministério, no qual ele passou a ensinar, a pregar e a curar, esse ministério tríplice, ele mudou a vida de muitas pessoas. Ele mudou a vida de uma nação. Ele mudou a vida de uma aglomeração de pessoas daquele seu tempo. Jesus, na sua época, ele conquistou ali, através da sua palavra, um grupo de discípulos. E aqueles discípulos, posteriormente, eles fizeram acontecer a maior revolução espiritual da história. Certa vez, Jesus ele estava ali com seus discípulos, orando, e naquele momento ele ora pelos seus discípulos, mas ele também ora por nós, porque ele diz o seguinte: eu também oro ao Pai por aqueles que irão te conhecer através das mensagens dos apóstolos. Então, nós viemos a conhecer a Jesus através das mensagens que estão na Bíblia. Então, a oração de Cristo Jesus nos alcançou. E, gente, ali Jesus estava com os seus discípulos, e ali junto com eles, ele diz o seguinte, ele falou que ele ia para o céu, porém lá ele ia preparar um lugar. E depois que ele preparasse um lugar, ele voltaria, para que onde ele está, todos os seus discípulos estariam também. Nós sabemos que Jesus ele foi preparar esse lugar, e nós estamos aguardando ele vir. Porém, em João 14,6, ele fala o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o único caminho que existe. Não existe outro caminho a não ser por Jesus. Para me chegar até a salvação, eu tenho que passar por Jesus Cristo. Ele é o caminho. Quando nós imaginamos e meditamos no caminho, você consegue imaginar Jesus sendo o caminho, o nosso guia para chegar até na Canaã celestial? Gente, certa vez, um pastor ele estava tomando de conta de uma comunidade lá no Amazonas, na selva do Amazonas. E ele precisava se deslocar para visitar algumas famílias que moravam um pouco distante. Certa vez ele se perdeu. Ele passou por grande sufoco quando ele se perde. Porém, ali alguém consegue encontrá-lo e leva ele novamente lá para a comunidade. E a partir desse momento que ele tinha se perdido, ficaram um pouco preocupados com o pastor. E resolveram colocar um índio para ser o seu guia. E quando o pastor ele ia visitar, o índio ia na frente com o facão e muitas vezes cortando o mato que ele está à frente, abrindo o caminho para que eles pudessem passar. Só que certa vez, ele ali com o pastor, ele estava lá cortando o mato que estava à frente e ele dizia o seguinte: pastor, aonde eu pisar, você pisa. Aonde eu andar, você anda. Porque eu sei andar na selva, eu ando com segurança. Porém, o índio chegou em um local que ele não sabe, ele cortou o mato, cortou de um lado, cortou do outro, ele olhou para cima, ele baixou a cabeça e sentou. Então o pastor olhou para ele e disse o seguinte: nós estamos perdidos, não é isso? E o índio calado. Você não sabe onde é que você está? O índio calado. E ele perguntou o seguinte: você não sabe o caminho? O índio olhou para ele e disse o seguinte: pastor, não existe caminho. Eu sou o caminho. Você me siga, se você me seguir, você vai chegar até aonde o Senhor quer. Então, eu sou o caminho. Então, aquele índio, ele puxa o facão, novamente ele sai cortando o mato, e eles conseguem chegar até o destino que eles iam. Então, gente, essa história nos inspira a falar que Jesus Cristo, ele é o próprio caminho. Ele não mostra o caminho para a gente, ele é o caminho. Então, se nós quisermos nos fortalecer espiritualmente, buscar pela nossa salvação, nós precisamos olhar a vida de Cristo. Nós precisamos estar com Cristo, porque Cristo, ele é o caminho. Agora, o que nós podemos observar é que tem muitas pessoas que dizem o seguinte: eu não preciso de Jesus Cristo para mim viver a minha vida. Eu posso viver a minha vida simplesmente sem Jesus. E eu acredito até pelas minhas boas obras eu consigo me salvar. Porque tem muitas pessoas que entendem que a salvação é pelas obras. Mas nós sabemos que a salvação não é pelas obras. A salvação é através da graça. A igreja acredita que a salvação é pela graça, mediante a fé.
E isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, nós acreditamos nisso. Porém, nós sabemos que iremos ser julgados pelas obras. O julgamento é pelas obras, porém a salvação é pela graça. Mas tem pessoas que acham que a salvação é pelas obras e dizem o seguinte: não, eu sou um bom marido, eu sou um bom funcionário na minha empresa, eu sou um bom vizinho, então pelas minhas qualidades eu não preciso de Jesus para alcançar a salvação. Mas eles em vão se enganam, porque nós sabemos que só existe salvação em nome de Jesus. Para ser salvo, precisamos aceitar a Jesus. Quem sabe eu posso estar falando com alguém que ainda não passou por esse sentimento maravilhoso que é entregar a vida a Cristo. Alguém que não tenha passado por essa experiência de aceitar a Jesus. E pode perguntar: Daniel, mas o que é aceitar a Jesus? Tantas pessoas falam: quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente na igreja que eu vou fazer uma oração. Mas o que realmente é aceitar a Jesus? Gente, aceitar a Jesus Cristo é quando nós buscamos todos os dias o batismo do Espírito Santo. É quando eu confio em Cristo Jesus, que somente Ele pode me dar salvação. É quando eu digo assim, que o meu caráter, que o caráter de Cristo seja moldado na minha vida. E quando as pessoas olharem para mim, elas possam enxergar uma pessoa diferente. Uma pessoa que não é igual às outras, mas que possa ver no nosso semblante o semblante de Cristo. Quando nós passarmos por isso, nós iremos ter aceitado a Jesus. E assim, nossas vidas serão transformadas. E um dos melhores objetivos que eu digo, um dos maiores caráteres que existe da pessoa que aceita Cristo, é quando nós falamos a respeito dele, quando nós falamos sobre o amor de Cristo. Então, nós estamos ali assumindo que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Gente, a morte de Jesus Cristo, ela foi necessária para a minha salvação. Então, quando Adão e Eva, o primeiro casal, ali no Jardim do Éden, cometeram o primeiro pecado, e através do pecado veio a morte que Deus colocou, como eu falei para vocês, não é a morte biológica, e sim a morte eterna. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, ele sabia que precisava ter morte para assim pagar o pecado. Porque o autor de Hebreus, ele fala o seguinte, que sem o derramamento de sangue, não existe a expiação de pecados. Então, só através do derramamento de sangue que existe a salvação. E Deus, ele colocou um sistema, uma lei ali para que o primeiro casal, ele soubesse. E essa lei também passa para nós hoje em dia. E essa lei que Deus colocou foi o seguinte: ele disse que obediência é igual à vida, desobediência é igual à morte. Obediência igual à vida eterna. Desobediência é igual à morte eterna. Porém, nós sabemos que a Bíblia fala aqui que o primeiro homem e a primeira mulher caíram em pecado. Depois, todos os homens pecaram. E hoje nós também pecamos. Se nós pecamos hoje, gente, nessa lei universal do Senhor, o que é que nós merecemos? Nós merecemos a morte. Porque nós pecamos, merecemos a morte. Porém, Jesus Cristo, ele chega para Deus e diz o seguinte: Pai, o homem pecou, ele merece morrer. Mas, Pai, eu fui até a terra, eu passei 33 anos lá na terra, eu não cometi um pecado sequer saiu da minha boca. Porque o autor de Hebreus diz que em sua boca não se encontrou nenhum pecado também. Então, Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele merecia o quê? Vida. Então, Jesus chega para o seu pai e diz o seguinte: Pai, em vez de eu viver por eu ter obedecido, eu quero passar a vida para o ser humano. E em vez de ele morrer por ter desobedecido, agora ele vai viver. E quem vai morrer sou eu. Neste momento, gente, acontece a maior troca de amor do universo. Quando Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário por cada um de nós. Neste momento existiu essa troca. Em vez de nós morrermos, quem morreu foi Jesus Cristo. E agora nós temos acesso à salvação. Porque o Senhor derrama sobre nós, neste momento, a salvação. Agora nós precisamos aceitá-la. Porque quando nós aceitamos, o sacrifício de Jesus Cristo vale a pena nas nossas vidas. Aquele momento que Jesus se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós,
A Bíblia relata que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Jesus Cristo ele se entregou para que assim nós pudéssemos ter salvação. Lá no Antigo Testamento, o profeta maior chamado Isaías, ele relata essa entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nesse tempo, Jesus Cristo, o Messias ainda ia vir. Porém, o profeta messiânico, que é Isaías, ele escreve de uma maneira tão grandiosa que nem os autores do Novo Testamento conseguiram exprimir o que esse profeta falou. E ele fala o seguinte, lá em Isaías capítulo 53, no versículo 5, diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus, ele teve essa entrega. E ele se entregou para que assim nós pudéssemos ter a vida eterna. O interessante é que na época de Jesus Cristo, existia um homem que ele seguiu o caminho errado da vida. Ele passou a roubar, ele passou a matar. Ele era considerado um salteador. Quando esse homem estava lá com a sua gangue solta, as pessoas ali tinham muito medo. Eles entravam para dentro de casa mais cedo, porque aquele homem ali, onde ele passava, ele roubava. Era um homem mau, era um homem odiado pelas pessoas. Porém, certa vez, este homem foi preso. E quando ele foi preso, praticamente aquela comunidade ficou o que mais aliviada, porque o salteador agora estava preso. E aquele homem foi condenado. Ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à pena de morte. E a pena de morte que ele foi considerado, ele e mais alguns da sua gangue, foi a pena de morte de crucifixão. Ele seria crucificado. E aquele homem estava preso. Aquele homem era um homem alto, forte, e ali foi feito para ele uma cruz pesada para que ele pudesse sofrer e carregar aquela cruz. Aquele homem que estava preso, seu nome era Barrabás. Ele foi preso. Porém, antes de ele ser crucificado, prenderam também a Jesus Cristo. Lá no Getsemane, Jesus ali ele se entrega nas mãos dos pecadores. Os pecadores levam a Jesus Cristo. Jesus passa ali por momentos de aflição. Ali ele é julgado de forma errônea, é condenado. Porém, quando é levado para Pôncio Pilatos, Pilatos diz que não vê nenhum pecado naquele homem, nenhum erro. Porém, ele acha ali uma manobra para que aquele homem fosse libertado. E diz o seguinte: já que Barrabás é tão odiado, quando tem uma festa, nós podemos soltar um das pessoas que estão presos. Então, com certeza, eu vou perguntar se vocês querem que soltem a Jesus ou que soltem a Barrabás. Com certeza, o povo vai querer soltar a Jesus. Então, Pôncio Pilatos já estava assim, bem esclarecido que isso iria acontecer. E chega aquele momento, se colocam ali Jesus e Barrabás. Aquele povo para quem Jesus veio, porém não aceitou, estava ali. E aquele povo, ele levanta a mão e diz o seguinte: queremos que solte Barrabás. E Barrabás foi libertado. Gente, Jesus, literalmente, ele morre por Barrabás. Porque agora Jesus fica no lugar de Barrabás. Jesus, naquele momento, não podia mais fazer uma cruz para ele, porque já tinha sido ali julgado pelo povo, já tinha sido condenado. E não tinha mais tempo de fazer uma cruz. Então pega-se a cruz de Barrabás e coloca para Jesus carregar. Uma cruz pesada. E Jesus ali carregando aquela cruz, um homem de dores, um homem que foi chicoteado, um homem que foi surrado, um homem que foi ferido. E ali ele carrega aquela cruz, ele não pode, ele cai algumas vezes. E ele chega até aquele local, onde ali ele é crucificado. Jesus, quando ele é ali crucificado na cruz do Calvário, ali ele se encontra sofrido, ele se encontra numa situação desagradável. E naquele momento que Jesus passa pela morte, ali o sacrifício de Cristo foi concluído na cruz do Calvário. O sacrifício
que ele fez por mim e por você, ali foi concluído. E ali ele entrega o Espírito ao Senhor. Gente, aquela cruz que Jesus Cristo estava carregando, aquela cruz não era dele, porque ele não tinha pecado. Jesus não merecia carregar aquela cruz. Aquela cruz que Jesus Cristo estava carregando até o local da crucifixão, aquela cruz era minha. Aquela era a sua cruz, mas ele carregou. Ele foi até o final, mas ele foi por amor a mim e por amor a você. Então, se o plano da salvação vai fazer efeito na tua vida, só depende de você. Se aceitar a Jesus Cristo como Salvador pessoal vai fazer efeito na tua vida, só depende de você. Então, a decisão é nossa. A decisão que eu preciso tomar tem que ser hoje. Quando Jesus estava naqueles momentos de dor na cruz do Calvário, do seu lado tinha 2 salteadores, do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Porém, naquele momento, um deles decidiu abandonar o pecado e seguir a Jesus. Aquele homem, ele teve uma decisão, ele teve uma oportunidade no último momento da vida. E nós? Se hoje nós não quisermos aceitar Jesus, será que ele vai dar essa oportunidade no último momento da nossa vida? Então, gente, a decisão tem que ser hoje. A decisão tem que ser agora. A decisão tem que ser imediata. Então, que nós possamos colocar a Jesus como prioridade nas nossas vidas e dizer o seguinte: Senhor, o sacrifício que tu fez na cruz do Calvário valeu a pena, porque hoje eu sou uma pessoa transformada. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu sou uma pessoa que decidiu te seguir, decidiu te servir. Que esse possa ser o intuito, que esse possa ser o desejo do nosso coração. Nos colocarmos nas mãos de Cristo e colocar Ele como prioridade nas nossas vidas. Esse é o meu pedido, minhas queridas, que nós possamos cada vez mais nos entregarmos ao Senhor, para que o Senhor possa olhar para cada um de nós e possa dizer o seguinte: valeu a pena eu ter me sacrificado na cruz do Calvário, porque o meu filho amado, a minha filha amada me aceitou e hoje vive em novidade de vida. Hoje ela é uma nova criatura e está vivendo para me adorar. Então, que esse possa ser o intuito do nosso coração, colocar Jesus Cristo como prioridade em nossas vidas. Que o eterno Deus continue nos abençoando ricamente e que nós não podemos nos esquecer sempre de buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Amém? Eu te convido neste momento que você feche seus olhos e vamos encerrar com a oração, tá ok? Vamos orar. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai celestial, Pai amado, somos gratos, ó Deus eterno, a Ti, porque somos miseráveis pecadores, mas Tu, ó Pai amado, nos coloca em posição de falar contigo, ó Senhor, mediante oração. Somos pessoas privilegiadas, meros mortais, falando com o Criador do universo, através da oração. Nos ajuda a orar mais, ó Pai, estamos orando pouco, nos ajuda, ó Senhor, a Te colocar como prioridade em nossas vidas. Ó Pai amado, nos ajuda a cada dia mais buscarmos por Ti, ó Senhor. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores, não merecemos o que Tu fez na cruz do Calvário, mas aceitamos, ó Senhor. E hoje queremos todos os dias sermos uma nova criatura. Não queremos mais nos misturar com esse mundo. Estamos aqui no meio do mundo, mas não queremos nos misturar, ó Senhor, porque somos pessoas, cidadãos, que iremos morar contigo na Canaã celestial. Por isso, abençoa cada um de nós, abençoa cada família que aqui está, cada pessoa, Pai amado, que ouviu essa Tua mensagem. Que neste momento, o Teu Santo Espírito possa, ó Deus eterno, possa fazer morada na vida de cada uma delas, para que ela sinta cada vez mais o desejo de entregar a vida a Ti. Fica conosco, nos abençoa, abençoa esse projeto maravilhoso, que são as mães que clamam pelos seus filhos. Cada uma delas, ó Pai, te colocamos em Tuas mãos neste momento. E te pedimos, ó Pai, faz um milagre na vida de cada uma delas, ó Senhor. Vem nos abençoar, vem nos guiar para o caminho da salvação. É o que eu te peço, eterno, amado e bom Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.